Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esta é a edição de número 16 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto de Economia que debate e analisa os grandes temas do mundo atual. O tema de hoje é o acirramento da disputa entre a China e os Estados Unidos a partir da pandemia. As causas desse acirramento e as consequências desse acirramento. De uma situação relativamente tranquila no início do ano, com a assinatura da primeira fase de um acordo comercial para reduzir os conflitos econômicos entre os dois países, o quadro acabou evoluindo para um forte enfrentamento a partir do início da pandemia. Da utilização do termo vírus chinês, por parte de algumas autoridades americanas, inclusive o presidente, o Trump, até o fechamento, nos últimos dias, de consulados, do consulado chinês em Houston, nos Estados Unidos, e do consulado americano em Chengdu, na China, passando pelo recrudescimento das retaliações, à Huawei e ao 5G chinês, a temperatura da disputa ela realmente esquentou para valer. Exatamente esse esquentamento, esse acirramento das relações entre Estados Unidos e China, o que gerou isso, quais são as implicações disso, é justamente o que a gente vai debater hoje na nossa mesa redonda. E para debater esse tema, nós temos hoje aqui o professor Numa Mazati. Tudo bem, Numa? Estamos aqui mais uma vez no nosso programa para mais um debate. Aqui mais o professor Eduardo Bachan. E aí, Bachan, tudo tranquilo? Tudo pronto para mais boa noite, Bicalho. Uma refrega internacional, uma refrega contemporânea? E o Eduardo Costa Pinto, Tudo bem, Dudu? Tranquilo? Tudo bem. Boa noite, Bicalho. Boa noite, Baixa. Boa noite, Numa. Todo mundo aqui preparando já para a volta às aulas, não é isso? As aulas remotas. Então, estamos aqui treinando, na verdade, para nossas aulas, para isso, Dudu, quem sabe. Bom, a lamentar hoje a agência do nosso decano, o Luiz Carlos Delorme Prado, como ele gosta, Pradinho está encostado no departamento médico por um pequeno problema e, por isso, Pradinho não tem condições de jogar a partida hoje. Então, hoje nós temos um desfalque. Miguel, hein? Dizem que é Miguel. Chinelinho, Chinelinho. Mas, enfim, aqui torcendo aqui para que o Pradinho se recupere rapidamente e volte aqui Temos ele prontamente aqui a nossa mesa, já que ele é um dos caras que mais deram força, deu força para essa mesa. Então, aqui, vamos fazer o nosso trabalho sem o Pradinho, mas sentindo falta aí, torcendo para tudo ficar bem lá com o Prado. Bom, para começar, Dudu, eu gostaria que você fizesse uma pequena introdução aí sobre essas relações China e Estados Unidos, e um pouco, começasse a nossa apresentação, o nosso toque de bola aqui, falando um pouco sobre esse tema, as relações Estados Unidos e China, e o acirramento dessas relações agora durante a pandemia. Eu vou ressaltar a discussão agora nesse momento e também fazer uma análise um pouco histórica desse ponto, que acho que é importante. O que a gente está vivendo hoje é um acirramento no âmbito da pandemia da relação entre China e Estados Unidos na dimensão das relações internacionais, ou seja, da discussão geopolítica, primeiro ponto. Segundo ponto, na dimensão comercial. E nessa dimensão comercial tem embutido uma questão associada ao controle de tecnologias, de novas tecnologias, e um outro elemento associado à questão do controle das cadeias globais de produção. Além disso, também a questão da moeda e a questão, vamos dizer assim, do poder bélico. Aí vocês poderiam estar me perguntando, Ricardo, você poderia estar me perguntando agora, Eduardo, mas essas três dimensões ao mesmo tempo no âmbito da pandemia, sim. Há uns 6 meses atrás, você tinha um acirramento no âmbito comercial, na disputa da tecnologia do 5G, dessas novas fontes, e muitos já tinham alertado que
ali era apenas a ponta do iceberg da disputa em curso entre China e Estados Unidos. Uma disputa que vai se acentuar principalmente após a crise de 2008, né? E a saída norte-americana e a saída chinesa. E por que isso? Né? Na verdade, a relação entre China e Estados Unidos é antiga, né? Ela remonta aos anos 70. Eu vou voltar um pouquinho lá para trás, quando durante o governo Nixon, tá? Você vai realizar um acordo com a China, tá, para bloquear a Rússia. Ainda naquele momento, em um mundo bipolar entre Estados Unidos e China. A partir de lá para cá, os Estados Unidos e China vão ter uma relação amigável até o evento da Praça da Paz Celestial em 89. Né? Isso vai tensionar muito nos anos 90. E nos anos 2000, dá um panorama rápido aqui para a gente, depois a gente ampliar o debate. Nos anos 2000, com uma aceleração do crescimento chinês, e a China vai se tornando uma potência econômica, né? Um papel cada vez mais relevante na economia mundial. Ainda nos anos 2000, você tem uma chamada relação sino-americana, relação siamesa entre capitais norte-americanos e capitais chineses, que se expressavam onde? Nas cadeias globais de produção. Como assim, Eduardo? Por exemplo, se você pensa o que é o iPhone é a tecnologia, o design, o controle do publicidade e propaganda estão na matriz norte-americana. Enquanto microchips, insumos intermediários são produzidos na China, no Japão, na Coreia, por exemplo, e são montados na China. Então, você tinha uma imbricação, ou seja, se por um lado, empresas norte-americanas agora produzem na China e vendem produtos industriais na China, a China exportava até os anos 2000, continua exportando produtos dos mais diversos para os Estados Unidos. E mais ainda na questão financeira. Hoje, o principal detentor dos títulos da dívida norte-americana são os chineses, ou seja, títulos da dívida norte-americana estão hoje depositados no Banco Central Chinês. Criou-se uma imbricação, né, relativamente forte a partir dos anos 2000, né, o que alguns vão chamar de que tinha uma relação siamesa muito forte. Essa questão vai aumentar a tensão, né, principalmente a partir de 2008, na saída da crise. Por quê? Né? Porque a China viu naquele momento, ela não era o epicentro da crise, e a crise tinha como epicentro os Estados Unidos, uma oportunidade de avançar em termos produtivos e tecnológicos. Inclusive, a China passou a querer comprar empresas de alta tecnologia nos Estados Unidos e também na Europa, e, por exemplo, os Estados Unidos barraram parte desse processo. Tá? Então, ali começou a tensionar, porque os Estados Unidos, inclusive, demorou um tempo para se reconfigurar enquanto um projeto. Tá? E por que eu estou ressaltando isso? Porque essa tensão, né, ela já vem avançando a partir de 2011, 12. Isso ganha um papel ainda mais forte, né, a partir da vitória do Trump, mas é mais ainda, é mais estrutural. Boa parte do establishment norte-americano, que alguns vão chamar de deep state, independente do partido, tem um elemento de muita tensão o tempo inteiro do projeto, né, que desde os anos 2012, 13, que é a Rota da Seda. Né? A retomada da Rota da Seda, que é um projeto de investimento em infraestrutura, tecnologia gigante chinês, que liga a China à Alemanha. Então, isso, dentro do Estado norte-americano, independente aí do, vamos dizer, presidente, é um questionamento enorme sobre, inclusive, e um pouco do que a gente estava comentando aqui, ó, que o Baixa vai levantar essa discussão, o quanto a hegemonia norte-americana, enquanto o projeto imperial ou quanto o modelo norte-americano estaria hoje sob um ataque, ou mais do que isso, sob um momento de decadência. E aí, que é importante entender, dado esse cenário, tá, o Trump, né, aumenta essa tensão, primeiro, porque tem uma característica política eleitoral no meio da pandemia, né, e depois eu vou voltar nesse ponto, quando a gente voltar aqui no bate-bola, nesses toquinhos aqui que a gente vai fazendo, também isso vai ganhar uma tensão ainda maior, associada ao quê? Associado a, novamente, como em 2008 e 2009, a crise financeira, saídas diferentes
em condições materiais diferentes. Só para um dado que eu acabei aqui de olhar, por exemplo, no segundo trimestre, o produto interno chinês já cresceu 3,2%, sendo que a indústria manufatureira já cresceu 4,4%. Ou seja, é o primeiro grande país a sair da crise, enquanto os Estados Unidos ainda está ladeira abaixo. Ou seja, isso reduz a diferença chinesa em relação à potência norte-americana. E aí, para provocar e fazer o alerta, a minha questão toda é o cuidado também para não achar que nesse momento, no curtíssimo prazo, a decadência do Império norte-americano está para amanhã ou para depois. Isso é um trajeto longo, porque os Estados Unidos ainda têm, mesmo com todas essas questões, tensões, efeitos Trump, capacidade tecnológica muito superior à China em várias áreas, ainda tem a moeda de curso internacional e ainda tem uma capacidade armamentícia e impressionante intervenção em qualquer lugar do mundo. Então, é nesse contexto, para a gente abrir o nosso debate nessas questões, que essa tensão se amplia entre China e Estados Unidos nesse momento da pandemia. Ou seja, me parece que mas a gente vai debater isso, que é uma tendência que permanece e que vai se aprofundar daqui para frente. Uma questão que eu gostaria de colocar é o seguinte, Dudu, você já vinha com esse processo, que era um processo que já vinha se acirrando, pela própria natureza do jogo que estava sendo jogado. Mas, evidentemente, que quando a gente olha o final do ano de 2019, né, e o início ali dos anos de 2020, você tinha encaminhado um acordo, concretamente, você tinha encaminhado um acordo comercial entre China e Estados Unidos, tentando ali gerenciar, reduzir a guerra tarifária, dar uma, digamos assim, uma baixada de bola generalizada. O Trump está bem naquele momento ali no processo eleitoral, a economia americana estava bem, não estava mal, mas, no entanto, a pandemia muda tudo, né? A pandemia muda tudo. O Trump, a economia americana, na verdade, os Estados Unidos não conseguem ter uma boa reação, não conseguem encaixar uma boa reação à pandemia, principalmente o governo central, o governo federal. Aquilo vai rebatendo na economia e que acaba mudando completamente, inclusive, o jogo eleitoral. O que eu gostaria de chamar um pouco de vocês é isso, quer dizer, qual é o impacto desses fatos, da pandemia, dentro de um jogo que já era um jogo duro, que já era um jogo de enfrentamento, mas aí é o quê? Os chineses chegam e falam assim, não, o Trump está chiando porque ele se enfraqueceu na mesa de negociação. Quer dizer, a pandemia enfraqueceu os Estados Unidos no embate com a China? Quem que se dispõe a responder essa questão? O que você acha, Bastianzinho? Ou não? Não, olha, não é que tenha enfraquecido, digamos assim, do ponto de vista material, né? Não é que os Estados Unidos estão mais fracos em relação à China em função da pandemia. Mas o que acontece é que, bom, os Estados Unidos são a principal potência mundial, sem dúvidas, continuam sendo, tá? Mas a China é uma potência em ascensão, tá? Em que, em algumas áreas, começa a incomodar os Estados Unidos. Então, que isso vai na linha do que o Dudu estava falando agora há pouco. Nos últimos 10, 15 anos, começaram a surgir rusgas entre China e Estados Unidos, em algumas áreas, enfim, algumas disputas pontuais entre os dois países, que vem se intensificando, e a tendência, na realidade, daqui para frente, é que esse seja o tom, né? Quer dizer, a tendência de disputas mais seguidas, né, e possivelmente mais intensas entre China e Estados Unidos. Agora, particularmente, e até caminhando, né, para uma bipolaridade, né, caminhando talvez, né, para uma nova Guerra Fria. Agora, pegando em particular a questão da pandemia, a China teve uma resposta muito melhor do que os Estados Unidos. Quer dizer, a China cometeu uma série de equívocos no começo da pandemia, mas uma vez que resolveu
enfrentá-la, entendeu a gravidade da situação, conseguiu ter uma resposta muito eficaz, não deixou que a doença se espalhasse por todo o território, é um país muito grande, e o número de mortes foi muito reduzido, ainda que eventualmente se questione o número de mortos total na China, nessa primeira onda da pandemia. É impensável achar que foi alguma coisa próxima ao que está sendo nos Estados Unidos. Tá? Então, quer dizer, o presidente Trump adotou uma estratégia, uma abordagem de minimizar o problema. O problema se mostrou gigantesco, né? E é um problema adicional para ele o fato, então, de ser o principal rival, né, mundialmente, que é a China, ter tido uma resposta muito mais eficaz, e isso com eleições que estão muito próximas. E no começo eleições nos Estados Unidos, muito próximas, e ele, que no começo do ano estava muitos consideravam com a reeleição assegurada, agora, diante da resposta pobre em relação à crise, está com a reeleição ameaçada. Em princípio, o seu rival, se as eleições fossem hoje, sairia vencedor, o Joe Biden. Né? Então, na realidade, esse acirramento de tensões pode ser simplesmente aquilo que a gente chama no futebol do chuveirinho na área. Né? Começou a bater o desespero no Trump, e você encontrar um inimigo externo, né, deslocar as atenções para outros flancos, no caso, para essa disputa com a China, é algo que seria do interesse, desperta também o sentimento nacionalista e, na verdade, também ajuda a vilanizar aquele que é seu principal rival e que foi muito melhor do que você na resposta à pandemia. Tá? Então, há um forte elemento de estratégia eleitoral, tá, de um candidato que começou a ter a sua reeleição ameaçada nas eleições que ocorrerão em novembro próximo. Numa, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você, quer dizer, qual é o peso da dimensão geopolítica nesse acirramento? Eu acho que, assim, você tem, do ponto de vista geopolítico, ao mesmo tempo, uma dimensão mais, vamos dizer, mais de curto prazo e outra mais estrutural, que vem se configurando ao longo do período pós-Guerra Fria. Tá? Então, do ponto de vista mais, vamos dizer, circunstancial, ou seja, na dimensão de curto prazo, de fato, há uma preocupação dos Estados Unidos em relação à consolidação geopolítica da posição chinesa com a pandemia. Então, dentro desse quadro da pandemia, se a gente pensa isso como nosso curto prazo, né, de fato, a China tem se movimentado e tem exercido uma espécie de soft power, através particularmente da assistência sanitária que ela forneceu para muitos países, o fornecimento de equipamentos e de insumos médicos, assistência, por exemplo, mais recente, através da seleção de um amplo leque de países para realizar os testes de vacina, até o próprio Brasil, mostrando até que ela consegue, nesse contexto, superar os eventuais antagonismos que existem com os dirigentes, vamos dizer, transitórios do país, no caso seria o governo Bolsonaro aqui, e a relação que ela pretende estabelecer com os países numa perspectiva de longo prazo. Então, a gente pode pensar
nessa dimensão assim também como uma consolidação da China como uma espécie de hegemon benevolente, para utilizar o vocabulário da economia política internacional e particularmente do velho Kindleberg. Ou seja, na verdade, a China, desse ponto de vista, está ficando cada vez mais, está assumindo cada vez mais uma posição e uma centralidade no sistema e um tipo de atuação que relembra muito os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. A China está hoje propondo financiamento, assim, não só propondo, mas fazendo financiamento basicamente a todos os países que precisam disso, né? Isso particularmente na África, mas tem acontecido também em países latino-americanos, em muitos outros países asiáticos. Então, nesse aspecto, a gente tem um financiamento assim, que pode ser via, particularmente, empréstimos, mas pode ser, muitas vezes, também através de planos, vamos dizer, de ajuda direta, né? Que relembram aspectos do Plano Marshall ou da Aliança para o Progresso, no caso latino-americano. A China, depois, propõe assistência técnica, exatamente o que fazia os Estados Unidos, particularmente com os países situados naquelas regiões, vamos dizer, mais disputadas e regiões de contenção, de containment do avanço comunista durante a Guerra Fria. Isso fica claro em muitas áreas. A China, ao mesmo tempo, está providenciando uma série de, vamos dizer, de cooperações, por exemplo, científicas e na área acadêmica, distribuindo bolsas através de institutos. Você tem uns Confúcios, por exemplo, aqui no Brasil. Você tem muitos institutos assim, no mundo inteiro que fazem isso, inclusive em países que, a priori, cuja posição oficial hoje em dia é mais hostil à China, mas mesmo assim ela vai cooptando, pouco a pouco, parte das elites intelectuais e, vamos dizer, acadêmicas desses países, coisas que fizeram os Estados Unidos, particularmente através de fundações, Ford, Carnegie, etc. Então, você tem, na verdade, assim, nessa pandemia, você tem o auge dessa expressividade de uma China que tem essa posição de hegemonia benevolente que, pelo contrário, não está mais assumida de qualquer forma que seja pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, dentro da pandemia, qual a imagem que fica dos Estados Unidos dentro da pandemia? O roubo, entre aspas, em detrimento de países aliados, de equipamentos médicos, particularmente respiradores, mas também insumos médicos. Os Estados Unidos não têm promovido nenhum tipo de solidariedade, mesmo com os países aliados, ainda menos com os países antagônicos. Pelo contrário, tem dado a impressão de ser preocupado só consigo, com uma afirmação muito clara isso, da dirigência e, na verdade, da própria elite como um todo. Tá? Então, na verdade, o que a gente observa? A gente observa aqui, dentro dessa circunstância, elementos já estruturais desses papéis respectivos dos Estados Unidos e da China dentro do sistema internacional ficaram muito mais claros. Ou seja, Estados Unidos que não tem mais essa liderança benevolente, que aparecem, na verdade, como a grande potência internacional, mas só preocupado com seus próprios interesses, também do ponto de vista econômico. Tá? Se a gente olha a atuação dos Estados Unidos desse ponto de vista,
e lamentável. Tá? E o próprio, essa ideia de se retirar também da OMS, enfim, de se retirar de qualquer instituição da qual eles não têm um controle direto, que não serviriam os próprios interesses deles, isso de uma forma que já era o caso. Tá? Já não é uma novidade. Tá? Isso vem sendo cada vez mais o caso desde os anos 70. Só que agora a diferença é que o próprio discurso oficial deixa isso muito claro. Tá? Então, eu queria tecer um pouco essas observações. Tá? Numa, agora, esse tipo de conduta do governo americano, até que ponto ele está associado à administração Trump, né? Até que ponto, digamos, uma vitória do Joe Biden alteraria esse curso do ponto de vista da postura dos Estados Unidos em relação ao mundo, né? De eventualmente ter uma postura um pouco mais altruísta, não é o termo, mas da cooperação, de ajuda aqui e acolá, quer dizer, até que ponto isso não é uma característica particular do governo Trump, que inclusive abriu um espaço para os chineses ocuparem? Olha, é muito difícil fazer projeções. Assim, o que a gente pode olhar é o passado. Tá? E olhar, por exemplo, a presidência do Obama. No fundo, tem o Biden foi vice-presidente do Obama, tinha um alinhamento quase total com o Obama, o Biden representa aquele consenso dentro do Partido Democrata, né? A essência do Partido Democrata institucional, vamos dizer. E, nesse sentido, você tem claramente, dentro do Partido Democrata e das opções geopolíticas do Partido Democrata, uma visão mais intervencionista. Mas mais intervencionismo num sentido necessariamente muito positivo para o resto do mundo. Esse intervencionismo, na verdade, ele representa uma certa continuidade com os falcões do período do Bush filho, né? Do W. Bush. Né? Então, na verdade, assim, não há, a meu ver, no Partido Democratas, uma preocupação por assumir um papel benevolente, assim, do ponto de vista geopolítico. Porque vamos pensar, quais são... Aí é interessante olhar as tendências internas. Dentro do Partido Democrata, quais são as principais tendências? Assim, vamos dizer que você tem a essência do Partido Democrata, que é mais liberal do ponto de vista econômico, como agora teve que dar uma guinada um pouco à esquerda, se houver as mudanças no posicionamento do Larry Summers, mais à vontade, ser mais afim de gasto público, o Summers até relembrando o Galbraith, assim, o velho Galbraith, sobre a necessidade de ter sindicatos mais fortes nos Estados Unidos, justamente para não ter um domínio assim grande demais do grande capital. Então, realmente uma evolução em relação ao Larry Summers de 94, dos anos 90, conselheiro assim, do presidente democratas da época, do em Noma. E só lembrando, só lembrando que também no governo Obama, a Hillary atuou fortemente na questão asiática, do Mar da China. Ou seja, secretária de Estado, né? Hillary, secretária de Estado. Exatamente. Aí, o que acontece quando a gente for pensar nessa circunstância? Esse Partido Democrata institucionalizado, ele tem uma visão da política externa que tem um pouco a ver com o seu pendente, assim, a sua versão republicana, que não é como se chama, o Trump. Ou seja, os dois compartilham uma grande proximidade com o complexo militar industrial. Dois têm uma visão bastante comum em relação ao tal de keynesianismo militar, ou seja, tipo, o gasto público que eles enxergam é mais através, assim, tem um consenso em relação ao gasto público militar,
nunca tem muita disputa, se você olha no Congresso americano em relação aos aumentos permanentes do orçamento militar muito acima do nível da inflação. Né? Tá? Então, você tem uma visão comum meio desse intervencionismo americano, mas intervencionismo no sentido de preservar os interesses americanos e no sentido também de alimentar motivos para esse crescimento do complexo militar industrial. Não numa visão benevolente, uma visão de... Claro. Agora, eu me lembro o seguinte, no período do Bush filho, por exemplo, a Madeleine Albright, que é uma figura relevante do establishment do Partido Democrata, uma estrategista, ela tinha uma preocupação muito grande ali e fazia críticas à estratégia de política exterior, de política externa do governo Bush filho, porque estava despertando, estava provocando um anti-americanismo crescente. Quer dizer, a preocupação com uma política excessivamente agressiva com consequências de enfraquecimento do soft power dos Estados Unidos. Eu vou entrar nessa dividida aí, nessa bola que acho que é o Numa, que acho que tem um ponto, Baixa, tem um ponto que é pensar o que é lá atrás e o que é hoje. Eu acho que até pode ter uma ideia do imperialismo humanitário tentando restabelecer o que foi nos anos 90, tá? Mas acho muito difícil, porque nessa configuração, o aumento do poder chinês, eu acho que vai acirrar a disputa mesmo que o Trump perca essa eleição. E por que eu queria ressaltar isso? E aí, juntando o que o Numa fez e discutindo na questão da pandemia, toda essa rusga agora, o aumento da tensão, é o aumento da tensão da questão eleitoral, como tanto o Numa como o Baixa alertou muito bem, mas é mais do que uma questão eleitoral. É uma disputa da questão tecnológica do 5G. Mas o que é que significa o 5G? O 5G é a corrida tecnológica das grandes empresas norte-americanas, mas é também controlar a informação. A rota da seda, por exemplo, e essa nova infraestrutura significa controlar a informação, fluxo de informações e redes. Então, tem uma disputa aí na questão tecnológica que também está associada à inteligência artificial, 5G, que é a questão do controle informacional, da espionagem, da disputa geopolítica dos dois lados. Né? Então, é isso que eu acho que eu queria alertar, e aí, voltando para o Numa e para o Baixa, e eu sei que o Numa não faz essa coisa de olhar para frente, mas a minha aposta, e eu arrisco mais, vamos dizer assim, dada a minha lógica de operar a partir desse processo, eu acho, Numa, que dá para dizer que, dado que é o histórico para trás, e dada a configuração, os Estados Unidos vai tentar uma retomada da hegemonia aí, em homenagem ao texto da Conceição Tavares, texto clássico dela. Eu acho que eles vão tentar, independente de quem vai se eleger nesse momento. Claro. Com a diferença, eu acho, sabe assim, pode ser um pouco mais ou menos benevolente, mas acho que como o cenário dos anos 90 é muito difícil repetir, porque ele estava sozinho. Entendeu, Baixa? Assim, esse bate-bola é importante. O que eu queria fazer uma observação, que é a seguinte: de maneira nenhuma eu estou questionando o acirramento das disputas entre Estados Unidos e China. Tá? Aquilo que eu estava comentando anteriormente, quer dizer, a tendência é de disputas crescentes. Né? Eu até comecei a minha fala anterior, a minha primeira fala, chamando atenção para isso. Né? Tende a caminhar para uma bipolaridade, para uma nova Guerra Fria. Há uma questão muito particular agora desse contexto de 2020 de pandemia com eleições norte-americanas. Agora, isso não elimina, digamos, essa linha de tendência, né, de questões estruturais da relação entre os dois países. Onde eu queria chamar a atenção é que o Numa falou dessa atuação da China, agora no contexto da pandemia, e já um pouco antes, de fortalecimento do seu soft power. Tá? Era nesse sentido, não no que diz respeito às disputas China e Estados Unidos. Quanto a isso, eu estou plenamente de acordo. Mas, definitivamente, o Trump não dá a mínima para a questão do soft power. Tá? A coisa dela é Make America Great Again, isso até o professor Fiore, né, fez uma palestra falando, olha, tirou, né, não tem mais nenhum eufemismo. Né? Era uma coisa muito bruta. Né? É interesse americano em primeiro lugar e ponto.
Então, essa perda de espaço, então por isso que eu também chamei a atenção a fala da Madeleine Albright, esse possível crescimento do anti-americanismo, crescimento do soft power chinês, de uma eventual simpatia chinesa, capacidade de arregimentar, vamos dizer, arregimentar não é um bom termo, mas de ganhar a simpatia de elites em países mundo afora, tá? Que talvez haja uma mudança nesse sentido. Né? Aí Não, talvez haja sim. uma mudança de orientação dos democratas para os republicanos de voltar a uma coisa mais sutil. Né? Não, entendi. A minha dúvida é só porque aí acho que é interessante você citar o texto que você falou do New York Times, porque eu acho que já virou o Rubicão no sentido da disputa geopolítica, tecnológica e financeira É uma entre os matéria Estados de Unidos, hoje, entendeu? uma matéria de hoje falando que, inclusive, esses movimentos que o Trump está fazendo agora pode gerar uma situação, enfim, vai se ultrapassar uma determinada fronteira que, mesmo que eventualmente o Biden quisesse retroagir a uma situação de janeiro de 2020, não daria mais, porque é o risco do tensionamento, né? Te joga num outro regime, numa outra situação, né? Mas posso colocar o âncora dar uma colocada aqui numa questão que é a seguinte: pelo lado chinês, a seguinte questão: é claro que a China, como ela vai montando as suas cadeias produtivas, como é que essas cadeias produtivas se inserem nas cadeias globais, etc. Ela fazia um tipo de jogo. A partir do momento que você tem esse acirramento, que já vinha tendo, e vamos dizer que agora você teve um degrau, né, subiu nesse degrau do acirramento, a temperatura esquentou, eu queria perguntar para você, Dudu, quer dizer, qual é o impacto disso na montagem do jogo econômico chinês, tá certo? Quando você pega, quer dizer, tem um impacto, claro que o enfrentamento com a Huawei em torno do 5G, ele tem um enfrentamento, né? A Huawei perdeu, sei lá, 10, 20 bi no ano passado, que tem uma série de questões que rolam. Estou falando o seguinte: a China também sente isso, né? Então, como o Bastian gosta, jogar desmarcado era melhor, né, Bastian? Jogar no desmarcado, né? Os caras começam a ver como é que você joga, vem na marcação. E, claro, eu ia te perguntar isso, Du, quer dizer, a gente vai tirar investimentos da China, nós vamos tirar empresas que estão produzindo na China, o Japão, eu te dou tanto para você tirar e botar para cá. Essa realocação, entre aspas, entre os países, etc. Quer dizer, um pouco disso, Dudu, quer dizer, como é que esse acirramento ele bate na China, tá certo? Como é que ele bate na China essa história? Porque baixa, tudo bem, mas essa história que o Dudu falou, olha, isso aqui é uma questão de espionagem, mas esse é o argumento que o Boris Johnson usou, né? Não foi só o argumento americano. A França, o Macron namora com esse argumento também, etc. Ou seja, isso bate na economia chinesa, quer dizer, entendeu, Dudu? Como é que esse acirramento bate nas cadeias produtivas dentro da China, na economia chinesa, uma economia que é voltada para fora, que é altamente exportadora, essa história que vocês estão carecas de saber. Bom, antes, aí eu a gente só está falando do impacto em cima dos Estados Unidos, tá legal? Eu estou falando agora qual é o impacto do outro lado, né? O cara que está jogando, pô. O jogo são dois caras. Acho que é importante, até antes de falar do impacto do caso chinês, é importante uma coisa de que a economia chinesa é muito aberta e ela depende das exportações, isso tem que ser qualificado, em primeiro lugar. Porque se você, na verdade, a China exporta muito, mas importa muito. Se você olhar as exportações líquidas chinesas na participação do PIB, é pequeno. Então, uma boa parte da dinâmica econômica chinesa é puxada pelo investimento, e foi, por exemplo, nos anos 2000, mesmo depois de 2010, é puxada por investimento. 40% do PIB, né? Isso. Aproximadamente 40% do PIB. É puxado por investimento, formação bruta de capital, é puxado pela indústria e transformação. Então, esse, inclusive, é um cuidado que eu costumo dizer, porque o Samuel Pessoa pegou esse dado de exportação e importação e falou que a economia chinesa é economia aberta, como se fosse economia liberal. Isso, há uns 2 anos atrás, disso de insanidade. Porque, na verdade, o que a China, na verdade, tem? Aí é importante, Bicalho. Agora, sim, ela opera nas cadeias globais de produção, porque uma boa parte das cadeias globais de produção, elas não são controladas por empresas chinesas. As empresas
chinesas operam nessas cadeias, ainda uma boa parte na situação intermediária. São poucas ainda as cadeias globais controladas por empresas chinesas. Então, por exemplo, essa discussão da Huawei, ali é uma ponta só da cadeia de produção. Né? A China, a empresa chinesa não conseguiu numa passagem. Se você pega a cadeia inteira, por exemplo, a China não consegue avançar na indústria de microchip. Ela tenta e não consegue. Agora, qual é o efeito disso para a questão chinesa? Sim, vai aumentar a tensão. Sim, vai dificultar a China de capacidade tecnológica, vai aumentar determinadas barreiras. E é evidente que quando afeta as exportações chinesas, você está afetando não a economia como um todo, mas um setor que emprega bastante, inclusive, para quem não sabe, o setor exportador chinês é onde tem mais mão de obra precária. Tá? Por exemplo, o mercado de trabalho chinês, os empregados nas empresas exportadoras, né, nessas cadeias, é onde você ganha os menores salários. Então, eu acho que o impacto disso, o que acontece? É como se fosse o seguinte, a China, ela hoje necessita e gostaria de manter essa globalização, porque com essa globalização ela continua subindo nas cadeias e na hierarquia. Ou seja, como o Baixa aí no Bicalho fala, o jogo estava desmarcado. Então, os Estados Unidos começam a fazer pressão, subsídios e forçar que as empresas voltem, que não é simples. E por que não é simples? Porque não é que voltem, olha que negócio, que é mais complexo, porque a empresa norte-americana continua lá. O que foi para a China foi a produção, mas a produção não é do controle da empresa norte-americana. Eu vou ter que relocalizar a produção que antes estava terceirizado. Isso vai aumentar custo e reduzir os lucros das empresas norte-americanas. Então, o Trump ou qualquer um que ganhe a próxima eleição vai ter que parte subsidiar, né, esse retorno. Ou os preços das manufaturas vão subir. É evidente. Porque, então, assim, é um jogo no caso chinês, aí você vai dizer, mas isso afeta muito a dinâmica do crescimento chinês? Né? Eu acho que nesse momento não aumenta as tensões, porque a China tem capacidade de reação. A China tem um mercado interno, né, que esse dá o dinamismo, e tem a rota da seda. O bloco de capitais chineses pensam na estratégia da questão da rota da seda. Ali e aí, destacando como você bem colocou, Baixa e o Noma, ao mesmo tempo, a questão benevolente vem desde a vacina assim, descoberta pelos chineses como bem públicos, o financiamento, né, que os bancos chineses estatais de desenvolvimento financiam esse investimento, e basta olhar, só lembrando o último acordo que a China fez com o Irã. Tá? Tira a corda do pescoço do Irã, no momento em que o Irã também pressionou, dizendo, olha, para a rota da seda passar aqui, eu também quero. Ou seja, tem um jogo negociado aí que... E aí, respondendo especificamente à discussão do Bicalho, eu acho que tem uma tendência mais geral de desglobalização, ou seja, as cadeias podem ficar cadeias regionais. Tá? Além disso, isso dificulta a seção chinesa na questão tecnológica, porque vai aumentar ainda mais os controles tecnológicos, e para você controlar, se tornar empresa líder que controla a cadeia global no seu ramo, ou seja, aquela que ofere mais lucro, mais rendimento e captura, né, mais valor adicionado para o seu Estado nacional, você precisa ter o desenvolvimento tecnológico. E a China ainda está avançando muito, mais ainda os Estados Unidos é uma forte potência nesse processo. Agora, necessariamente, a lógica das cadeias globais de produção, nesse momento, eu acho que uma tendência até de uma construção de escalas de produção, cadeias globais, cadeias regionais de produção. Então, isso vai acirrar, mas acho que a China, nesse caso, como tem a rota da seda, tem o mercado interno, e vai provavelmente aumentar o investimento, não por acaso a construção civil, no segundo trimestre, já aumentou 7%, isso novamente já começou a empreitada do investimento em infraestrutura para avançar, vai ser afetada, Bicalho, mas eu acho que nesse momento a bala na agulha, vamos dizer assim, do chinês nesse momento ainda é muito grande, o que vai dificultar é pensando mais a longo prazo. Uma pergunta, se você observa no caso russo, os russos tiveram uma convergência. Bom, agora, foi até um tema que a gente discutiu no programa passado, né, em torno do Putin, né? Quer dizer, houve uma certa convergência, então você tem um Putin, o Putin tem uma liderança, então vamos nessa. Bom, no caso chinês, você tem o Xi Jinping, não é isso? Teve uma concentração, quer dizer, digamos assim, China e Rússia hoje são dois times mais arrumados,
ao passo que os Estados Unidos é um time mais desarrumado, mais dividido politicamente, mais conflito, falta de liderança, enfim. Tem sentido falar isso? O que vocês acham, senhores? Acho que sim, acho que dá para... O caso, assim, tem uma diferença fundamental entre China, a Rússia de um lado e Estados Unidos do outro, é que tanto no caso da China quanto no caso da Rússia, você tem uma estratégia de inserção geopolítica que é extremamente clara e você tem uma direção de inserção geopolítica que é a mesma há 20 anos no caso da Rússia e mais de 40 anos no caso da China, né? Bom, contando assim, o 78 a abertura, né? Como ponto assim, mas vamos dizer mais de 20 se a gente for pensar esse papel de líder mais benevolente. Mas Numa, só com um pequeno comentário, mas tanto no caso chinês quanto no caso russo, você teve uma concentração de poder recente. Sim, o que você pode dizer é que você não tem Jinping quanto em torno do Putin, né? Sim, você não tem um debate inteiro. Isso, para analisar uma situação geopolítica, é sempre muito perigoso pensar ela sob o ponto de vista de entidades que teriam impulsos intrínsecos, né, como o urso russo, sei lá, o panda chinês, enfim, seria pensar que assim a geopolítica é sempre um fruto de um grupo que impõe sua visão das coisas dentro de um Estado. Tá? Ou seja, tem uma dimensão interna. Antes de ela se expressar como uma política geopolítica, uma inserção geopolítica, ela é definida por alguém. Tá? No caso da China, a questão, assim, o Xi Jinping, do ponto de vista geopolítico, não representa, a meu ver, nenhuma ruptura em relação aos dirigentes anteriores. O Xi Jinping, o que ele representa como ruptura relativa, né? E mais em relação ao modelo interno chinês. É uma retomada do poder de intervenção e de controle do Estado, da planificação, assim, do planejamento, a reafirmação muito clara que nada vai de importante, nenhuma decisão importante pode ser tomada fora do âmbito do Partido Comunista Chinês, enfim. E a reformação. Do ponto de vista geopolítico, a China continua fazendo o que fazia antes. Tudo bem, você talvez tenha uma afirmação geopolítica, no caso do Mar do Sul da China, maior, mas também que é o fruto de uma política de consolidação, de investimento crescentes nas Forças Armadas, que é algo que você vê desde o início dos anos 90. Tá? Você observa o gasto militar chinês, ele vai aumentando em termos de parcela do PIB, né? Ele vai aumentando. Como ainda por cima a China tem um crescimento quase, enfim, tem um crescimento médio PIB de mais de 9% anuais nos últimos 30 anos, bom, isso significa que hoje a China tem uma capacidade, tem um gasto militar que é cada vez menos subdimensionado em relação aos Estados Unidos. Então, tem uma capacidade geopolítica que se consolidou. Tá? Enfim, eu acho que no caso da China e da Rússia, a gente já falou em outros programas, mas tem mas também... vocês acham o quê? Você acha que no caso americano, os Estados Unidos é mais rachado hoje ou não? Unidos, ou não, na verdade, isso é uma aparência, na verdade não está rachado? Como é que é isso? Assim, no caso dos Estados Unidos, na verdade, o que você tem? E aí é um pouco o que a gente tinha falado no bloco anterior, sobre a questão, os estilos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de geopolítica, não confundir duas coisas, o discurso e a prática. E é óbvio que o discurso democrata, e aí voltou o que colocou o Eduardo Bastian, o discurso democrata ele é mais polido. Você tem um verniz mais civilizado,
a própria figura se a gente compara as figuras do Obama, um homem culto, que se expressa bem, que não demonstra nunca uma animosidade aparente, é muito diferente do Trump, que, bom, tudo bem, criou um personagem, mas tem vamos dizer, recursos semânticos limitados, que tem essa agressividade afirmada. O Obama, pelo contrário... Linguagem corporal, né? A linguagem corporal do Trump é agressiva. Exatamente. De um lado, você tem um discurso universalista clássico dos democratas. Né? Do outro lado, pelo contrário, um discurso do Trump que fala muito de antagonismo, que fala sempre Make America Great Again, ou seja, é importante a América, pouco importa o resto do mundo. Enfim, você tem essa... Bom, só que, na prática, o que a gente olha, se comparar, é uma coisa muito simples. Comparem quantos soldados americanos morreram em operações externas, durante a presidência. Assim, faz uma média anual dos mortes americanos durante a presidência do Obama e faz durante a presidência do Trump. Você vai ver uma diferença enorme. E as intervenções, aqueles episódios lamentáveis, as intervenções... Seu comentário sim. Diga, Dudu. Não, a diferença enorme é a favor que o Obama... A diferença enorme do Obama na intervenção. Isso, só para reforçar. Muito maior, imensamente maior do lado do Obama. Você tem aquele episódio lamentável das intervenções na Líbia. Aliás, seria uma coisa interessante numa olhar... Não sei até que ponto são confiáveis esses dados, mas há indicadores, digamos, de percepção, né, de anti-americanismo no mundo. Sim. Né? Comparar como é que se comportaram esses indicadores no governo Trump comparativamente ao governo Obama. Sim, mas esse é o problema, exatamente, isso é uma questão de discurso. Tudo bem, eu não sou anti-Foucaultiano, mas eu acho que o discurso ajuda a moldar a realidade, mas também muitas vezes engana. Por isso que eu acho que tem que distinguir muito bem o discurso e a prática. Na prática, eu tenderia a dizer que, por um mundo mais em paz, ou vamos dizer, numa situação menos conflituosa, com o governo Trump, como ele foi acontecendo até agora, depois pode mudar, pode ser que no desespero da reeleição, o Trump volte às velhas receitas. Bom, por enquanto isso está voltando às velhas receitas no discurso, nesse antagonismo com a China. Mas na prática ninguém está morrendo, ninguém está sendo enviado em teatro de operação por conta disso. Tá? O discurso, de fato, esse discurso mais polido do Partido Democrata, ele é melhor para... vamos dizer, como afirmação de soft power. E, de fato, dentro das elites internacionais de países não diretamente afetados pelos conflitos, assim, incentivados e muitas vezes criados pelos Estados Unidos, havia um gosto muito maior pelo Obama, até porque Obama assim, é uma pessoa mais civilizada, tudo bem. Tá? Isso estamos de acordo. Mas nas regiões, em muitas regiões, foi muito... Só um comentário que é assim, você mesmo comentou, o corporal do Trump, a forma do Trump, ele é completamente no corporal, no discurso, beliculoso, mas ao mesmo tempo talvez seja o presidente na história norte-americana que menos fez guerra e intervenção fora. Nos momentos recentes. Dos últimos, com certeza. O que menos... Sim. Dos últimos, isso. Porque só para reforçar isso que você está falando. Porque tem uma coisa, parte dos dados do governo Obama são impactados por decisões que foram tomadas no governo Bush, né? No governo Bush filho. Né? Iraque, Afeganistão, né? Foram teatros que foram... Agora, Sim. Por outro lado, a intervenção na Líbia, na Síria, foram opções de governo. Né? Então, Sim, e tem duas coisas. Realmente, só uma observação, o Trump realmente não abriu um novo flanco. Né? O governo Trump não criou um novo teatro de operações. Isso realmente é algo...
fechou. De grande magnitude. Essa realmente é algo que chama atenção. De grande magnitude, não. Isso não impede que, por exemplo, no caso da América do Sul, da América Latina, mas a América do Sul em particular, isso não impede que a desestabilização de países tenha continuado. Bom, inclusive, tem informações extremamente recentes que tenderiam a acreditar que o envolvimento dos Estados Unidos no golpe contra o Evo Morales como se chama? Na Bolívia. Na Bolívia. Foi bem ativo, articulado inclusive com outras setores tradicionalmente não associados a isso, porque o Elon Musk, por exemplo, fez uma declaração bastante polêmica sobre o assunto. Mas, então, a natureza dos Estados Unidos, a ideia que a América Latina seria uma espécie de backyard dos Estados Unidos. Quintal mesmo, Numa. Quintal mesmo. Quintal. Não precisa... Ela não precisa usar de eufemismos. Isso. Bom, ela foi reafirmada num primeiro tempo durante o governo Obama, porque muita coisa aconteceu também aqui em relação à Venezuela, em relação ao próprio Brasil durante o governo, a presidência Obama, não esqueçamos isso. Ela continua hoje, mas aí é um famoso conflito de baixíssima intensidade, porque, na verdade, mais se usando de elites locais vendidas do que outra coisa, tá? Mas do ponto de vista da intervenção militar mesmo, não temos tanta certeza que... Eu tenho, pelo contrário, a certeza que o Trump foi provavelmente um deles, assim, danoso para o mundo como um todo dos últimos presidentes. Bom, agora eu vou... Bom, vocês sabem que a única função do âncora é encerrar o programa, né? O papo tá bom, tá tudo certo, mas a função do âncora, eu só estou aqui, eu desmancha prazer, já o cara que fala, como é que é, eu me sinto como aquele garçom que joga, pessoal, né, do bar, hoje em dia, né, que jogava água, né, para você sair do bar, quando o pessoal era mais jovem, enfim, eu sou mais ou menos aquele cara que joga água para fechar o botequim, né? Bom, então, para fechar essa nossa discussão, eu queria colocar uma questão para vocês, para sintetizar um pouco, sintetizar, na verdade, esse nosso debate de hoje, é o seguinte, em termos concretos, né, você tem uma pandemia, você tem uma crise sanitária, que é uma crise muito pesada, você tem uma crise econômica também muito pesada. Então, vendo a pandemia como essa crise sanitária, essa crise econômica bastante dura, qual vai ser o impacto dessa crise, né? Dessa crise sanitária e dessa crise econômica, duas crises gigantescas, uma maior crise sanitária do século, a outra maior crise econômica em 75 anos, enfim, estamos falando de coisa grande. O que essa crise vai afetar essa disputa, né? Eu não vou... Simplesmente isso. Gostaria que vocês fossem objetivos, 2 minutos para cada um, para encerrar, para falar. Exatamente isso, né? Não vou nem perguntar assim quem ganha, quem perde, que é maldade, mas isso vai bater como nessa disputa? Como é que bate? Em 2 minutos a pergunta que vale milhões de dólares. Não, cara, que é moleza, né? Poxa... Não, é dureza, o pessoal quer saber. Bom, depois dessa discussão toda, a pergunta é, quem é que ganha, quem é que perde? Mas no fundo é isso, porque uma crise deste tamanhão, e aí, cara, o que vai acontecer com essa disputa? Bom, que agora, depois, tá certo? Depois dessa crise. O que essa crise, muda na disputa, Baixanzinho? Olha, na disputa, no momento, porque o jogo é jogado, né? O lambari pescado. O jogo, e o tempo não para, né? Isso. Usa, né? No momento, a China está em vantagem, né? Quer dizer, está saindo fortalecida. Economia, os últimos dados do FMI do ano passado, do mês passado, dão conta que a economia americana vai cair 8% em 2020, enquanto que a chinesa vai conseguir ainda ter um crescimento de 1%. E para 2021, previsão de crescimento de 4,5% do PIB norte-americano e de 8,2% na China. Tá? Fora a questão das perdas de vidas humanas, né, estupidamente maiores nos Estados Unidos do que na China. Então,
na fotografia desse momento, a China, né, tá saindo muito melhor. Agora, como o jogo é jogado, né, tudo depende das respostas daqui para frente, né, das respostas que o futuro governo norte-americano dará na tentativa de recuperação dos Estados Unidos e da liderança chinesa. Quer dizer, a liderança chinesa a gente sabe mais ou menos por onde vai, e a China, na verdade, bom, questão se haverá ou não uma segunda onda, tem questões em aberto, mas a China, apesar de tudo, ainda vai a tendência que cresça em 2020. Né? E do ponto de vista da sua imagem, tudo que o Numa destacou, né, colaborou com outros países, né, fornecendo respiradores, máscaras. A China, em princípio, sai fortalecida. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, não sabe como é que um segundo governo Trump, que pode eventualmente, entre aspas, se reinventar, né, ou um governo Biden vai responder no que diz respeito mais, em particular, à recuperação econômica, né? Dependendo das respostas, o resultado pode se alterar. E Numa, mesma pergunta. E aí, como é que é? Como é que isso bateu nessa disputa? Olha, a pandemia, da mesma forma que ela foi reveladora de problemas estruturais das sociedades de vários países, de muitos países, na verdade, no caso dos países latino-americanos, por exemplo, estamos vendo agora, com esse tempo mais longo de pandemia, que a alta desigualdade, a dificuldade de fornecer bens públicos, a falta de consenso, para não dizer o consenso contrário a, vamos dizer assim, a programas de transferência de renda ambiciosos, tudo isso constitui um enorme obstáculo para lutar contra a pandemia, e a pandemia expõe todos esses problemas socioeconômicos. Da mesma forma, ela expõe tanto na dimensão externa quanto na dimensão interna as trajetórias divergentes que foram tomadas pelos Estados Unidos e pela China. A China, há muito tempo, tem essa dinâmica de crescimento. Nos anos 90, a China também crescia 10%, o PIB chinês crescia 10% por ano. Só que a base era muito pequena. Hoje em dia, você tem uma base que, com um PIB nominal, um PIB em termos de paridade de poder de compra, chinês já superou o americano. Em termos nominais, provavelmente num horizonte bem curto, 2025, talvez, já superou o americano. Então, esse peso chinês agora, essa diferença de dinâmica que existe há muito tempo, em termos de crescimento econômico da China e dos Estados Unidos, ele vai agora mostrar que várias coisas. Primeiro, a China realmente hoje e um outro centro, um outro polo na economia mundial. Isso é inegável. Do ponto de vista produtivo, do ponto de vista industrial, ele se tornou a maior potência. Na parte tecnológica, como foi bem sublinhada pelo Eduardo Pinto, ela ainda fica atrás dos Estados Unidos. Quanto tempo? Não sei. A parte financeira e no sistema monetário internacional, os Estados Unidos ainda exercem um domínio muito claro. Porém, o que aconteceu do ponto de vista geopolítico nesse contexto? Você tem claramente uma China que se reforça, então a geopolítica era sempre baseada em elementos materiais, econômicos, geoeconômicos. Nisso a China hoje fez o catch-up em relação aos Estados Unidos. Na parte militar, particularmente por conta da aproximação com a Rússia, se você junta China e Rússia hoje, está no mínimo no empate com os Estados Unidos. Recentíssimo episódio dos satélites russos que têm capacidade agora, parece, de atacar diretamente outro satélite. As informações saíram agora, no dia 23 de julho, mostra que a associação dos dois, do ponto de vista militar, não a China já está pare com os Estados Unidos.
própria intervenção dos Estados Unidos na Síria mostra que essa dupla, com aí a parte mais, vamos dizer, ativa, reservada para a Rússia, tem hoje em dia capacidade de projeção fora do seu âmbito imediato. Depois, do ponto de vista da hegemonia exercida, tanto na parte de financiamento, quanto na parte de fornecimento de bem públicos. Aí você tem, obviamente, a nova Rota da Seda, mas você tem já há muito tempo na África subsaariana, em particular na África como um todo, isso, na capacidade de ajudar em crises como essa, ou seja, de ter uma mobilização imediata. Os Estados Unidos não tiveram, a China, pelo contrário, mandou esses equipamentos. Então, de um lado, você tem um país que tem, do ponto de vista objetivo, na base econômica, a base militar, uma capacidade cada vez maior de afirmação de estar no mesmo patamar que os Estados Unidos, e, pelo contrário, um outro que entrou numa espécie de estagnação nessa parte, vamos dizer, nessa base material, né? E que, do ponto de vista da imagem, do ponto de vista do soft power, né? Da projeção, aparece cada vez mais como um país só preocupado com seus próprios interesses e que não tem mais nada a oferecer ao mundo, nem como modelo próprio, fracasso na luta contra o Covid, muitos problemas ligados à situação socioeconômica, desigualdade assim, explodindo, contestação explodindo, também os conflitos raciais que se afirmaram mais recentes, enfim, que estão presentes, mas que estão cada vez mais acirrados, né? Com a morte, do George Floyd, e as manifestações mostraram isso. Então, os Estados Unidos não são mais nenhum modelo do ponto de vista da organização interna que eles podiam representar no imaginário internacional, de sociedade, e não exercer mais nenhuma benevolência em relação ao exterior. Então, a China, pelo menos nessa atuação benevolente em relação ao exterior, tem essa vantagem. Na questão do modelo interno, aí as visões são muito mais contrastadas. Mas a dinâmica está do lado da China, inegavelmente. Você diria que uma decadência material e moral da China, dos Estados Unidos? Dudu, deixa eu tocar a bola para o Dudu. Vamos deixar o Dudu responder aí. Senão a gente não acaba, né? Aí eu não fecho o botequim, o pessoal tem que ir para casa. Exatamente. Dudu, pergunta para você, né? O que essa pandemia, essa crise enorme, imensa, muda dentro desse enfrentamento que já vinha rolando e agora vai rolar em que patamar? O que acontece depois da pandemia? É uma pergunta difícil, né? O que vai ser o depois da pandemia? Eu vou pegar a partir do Como será amanhã, né? Como será amanhã? Eu vou pegar o gancho da fala final do Numa, que é questão interna, para depois voltar para o externo. E aí você sai da pandemia, e aí a centralização interna, no caso chinês, vai dar uma coesão para o Estado chinês e para o Partido Comunista Chinês, um direcionamento maior numa transição interna que eles também precisam avançar, que é a transição mais intensiva em tecnologia no processo de acumulação deles. E ao mesmo tempo, da necessidade da Rota da Seda. Então, essa unidade cria uma certa capacidade de direcionar o Estado chinês, tanto internamente na sua transição, e por isso essa centralização de poder recente, como também na sua trajetória para fora, e a Rota da Seda é o eixo fundamental, que é o oposto do caso norte-americano, como o Numa bem alertou. E eu queria ressaltar, porque acho que isso é importante para pensar os próximos anos, ou seja, não só no curto prazo. Porque me parece que na coisa norte-americana vai além a questão eleitoral ou do Trump. Como você tem uma estrutura produtiva que, em parte, as frações de classe norte-americana, principalmente vinculada à alta tecnologia... Achei que ele não ia falar hoje. No último principalmente momento... vinculada à alta tecnologia, né? Elas ganham dinheiro com as fábricas de máquinas e equipamentos na China. Então, não é trivial uma relocalização da indústria de transformação na China, porque isso significa reduzir lucros de uma parte desse capitalismo, né? E que é uma junção entre Wall Street e Vale do Silício. Então, criar uma unidade nessa situação, só que precisa a questão eleitoral. A democracia de massa norte-americana precisa gerar emprego e renda para essa população. E se não gera emprego e renda, eu tenho uma dificuldade de criar uma unidade interna.
Então, é um imbróglio maior para direcionar, vamos dizer assim, o enfrentamento com a China. Por outro lado, a China tem condições materiais nesse momento, aí como Numa alertou, dadas as condições internas, para uma transição que o mundo está vivendo, uma transição que tem a ver com a questão, que a gente já até falou em outros programas, tecnológica, de controle de informação, da questão do 5G, né? E que nessa transição, num contexto em que a dificuldade de relocalizar o emprego industrial nos Estados Unidos é muito grande, porque isso vai afetar as frações de classe, né, do bloco no poder do capitalismo norte-americano. Então, a dificuldade mesmo de criar uma coalizão interna, me parece que nessa trajetória de mais longo prazo fica maior, e aí, concordando com o Numa, a tendência que, nesse cenário atual, é uma deterioração constante norte-americana e um avanço chinês que ainda, como o Numa bem alertou, na questão financeira ainda está distante, na questão tecnológica, mas a trajetória nesse momento é de superação da hegemonia, mas no longo prazo. Claro, levando em conta que os Estados Unidos pode realizar uma profunda reação, mas não há sinais claros para isso, porque dificilmente você vai consolidar esse projeto externo com as frações do bloco no poder capitalismo em disputa e, além de tudo, gerar emprego e renda com salários mais altos no mercado norte-americano. Eu acho que essas questões internas vão afetar, no pós-pandemia, essa trajetória tanto de curto como mais de longo prazo. É isso. Valeu, Dudu. Bom, queria agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que nos acompanharam até aqui nesse debate. Agradecer muito ao Numan, ao Costa Pinto e ao Bachan por terem participado dessa mesa redonda, dessa nossa discussão. Lembrar, né, aos nossos amigos e amigas que eles podem encontrar esse programa, né, também nas plataformas, no formato de podcast. Basta procurar por canal IE-FRJ, que vocês encontram lá em podcast os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ. Mandar um beijão enorme para o Prado, né, que hoje não pôde participar, e ele faz uma falta danada, né? O Pradinho ocupa um espaço significativo nesse time, desejando que o Pradinho esteja prontamente recuperado, né, para participar desse debate. Enfim, senhores, se cuidem, né? Vida que segue, vamos em frente, que a barra está pesada, mas vamos seguir. E nos encontramos na próxima semana aqui no Conversas, né, sobre o mundo contemporâneo, no seu canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um abraço a todos, nos vemos.